Aleluia. Então, irmãos, nós vamos dar prosseguimento, né, ao nosso encontro bíblico, que nós estamos com a ajuda de Deus, a graça do Senhor, nós estamos realizando aqui semanalmente, né? Estamos ainda no capítulo, estamos ainda no livro de Gênesis, né? Mas já estamos no capítulo 16, então já daqui a pouco já chega na metade aí do livro de Gênesis. E o Senhor tem muito abençoado, né? Damos graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado nessa parte, tem preparado de uma forma bem especial, né? Que nós estejamos reunidos aqui toda semana. E é um prazer, uma alegria, né? Estar junto com a Irmandade. Eu vejo às vezes o nomezinho aí. Eu vejo que tem pessoas aí que toda semana está presente, né? Está acompanhando, participando. E damos graças a Deus, né, irmãos? Porque o nosso intuito aqui é sair desse encontro bíblico edificado, né? Da mesma forma que nós edificamos, também saímos edificados, né? E o Senhor tem abençoado nessa parte, né? E dou graças a Deus também, né? Todo o carinho que a Irmandade tem, né? Nessa parte aí, todos esses encontros bíblicos, eu acho que já foi mais de 20, né? Eu acho que a irmã Elisângela, não sei se ela estava contando, acho que já foi mais de 20, né? Mas estamos aqui e é um carinho muito grande que a Irmandade tem pela gente, né? E eu dou graças a Deus por cada um de vocês que estão aqui presentes, que estão aqui juntos, né? Para que nós busquemos em comunhão aprender sobre as Sagradas Escrituras, né, irmãos? Porque a própria palavra fala, né, que é a Escritura que nos faz sábios para a salvação, né? Não que o conhecimento da Bíblia ele seja algo algo que nós precisamos ter, senão nós vamos ser salvos, né? Tem pessoas que acham que a salvação ela se obtém por meio do conhecimento, mas não é isso, né? Não é isso que a Escritura demonstra para nós. Mas a Bíblia fala que também nós devemos nos manter sábios para a salvação, né? Existe uma grande diferença, né? É lógico, existem pessoas que são, devido à sua limitação, né? Não tem uma leitura, talvez não tiveram uma escolaridade, não tem como acessar mais o conhecimento da Escritura, né? Então a esses o Senhor vai salvar também, né? Não é somente aqueles que sabem de Gênesis e Apocalipse, né? Existe uma grande diferença entre a gente querer conhecer a Sagrada Escritura para poder crescer no entendimento ou achar que só o conhecimento por si só vai levar à salvação, coisa que não é verdade, né, irmãos? O que vai levar à salvação, sim, é a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé em Cristo, né? Em Cristo Jesus, as nossas boas obras que vão acompanhar a nossa fé, né? Porque uma fé sem boas obras é uma fé morta, né? Então, tudo isso vai levar nós à salvação, né? E o conhecimento da Bíblia vai nos fazer sábios para a salvação. E, irmãos, e isso é uma verdade, né? Quantos de nós aí, os que estão acompanhando aí por mais tempo, né, os nossos encontros bíblicos, quantas vezes, né, irmãos, a gente pega um personagem da Bíblia, pega um evento que aconteceu, começa a destrinchar, né, esse acontecimento e o Senhor nos esclarece muita coisa. O Senhor nos esclarece, o Senhor mostra situações da nossa vida que nós devemos evitar ou atitudes que nós devemos ter, né? E tudo isso nos faz sábios, né? Nos faz sábios para aconselhar, nos faz sábios para fugir do erro, nos faz sábios para talvez evitar uma consequência, né? Então tudo isso é necessário para o crente, né? O crente ele deve buscar a sabedoria, né? E tudo isso que o Senhor nos dá, né? Como instrumentos, como o Senhor nos deu a Sagrada Escritura, que atravessou séculos e séculos, né, irmãos? A gente tem que lembrar que a Bíblia ela não caiu do céu assim, com capa, né?
toda douradinha aqui. Não, ela não foi dessa forma, né? A Bíblia, ela atravessa gerações e gerações. Ela atravessa milênios e milênios para chegar até nós, né? Então, todo esse esforço dos servos de Deus do passado, né? Servos de Deus que viveram até antes de Cristo, né? De Cristo vir à Terra. Esses servos de Deus, eles preservaram a Sagrada Escritura para que nós hoje tivéssemos o instrumento que é a Bíblia nas nossas mãos, né? Então nós temos que ser gratos a Deus por isso, né? Então, graças a Deus, o Senhor tem levantado um povo no passado para preservar a Sagrada Escritura para nós. Antes de nós começarmos no capítulo 16, irmãos, de Gênesis, eu gostaria de compartilhar uma parte aqui com os irmãos. Deixa eu colocar aqui. Não sei se está dando para os irmãos verem. Aqui. Então, gostaria de compartilhar com os irmãos algo interessante, né? Que saiu no último domingo, né? É um ensinamento oficial, né, irmãos? Um ensinamento oficial. Aqueles que quiserem, né, checar a veracidade disso, podem ir lá no site da congregação, né? E aí os irmãos vão ver lá essa circular aí, né? Esse tópico de ensinamento. Irmãos, eu achei assim de uma sabedoria muito boa, né? Que os irmãos estão instruindo os servos de Deus que estão à nossa frente para que nós, né, não caiamos no erro, né, de interpretar mal, né, a Sagrada Escritura, de fazer além de uma interpretação ruim, ainda faz ensinos errados, né, irmãos? Então, eu gostaria de ler junto com a Irmandade, né, esse tópico número 1, né? Esse tópico número 1, que é o perigo de ler e aplicar versículos fora do contexto. Então, lembra, irmãos, desde o primeiro encontro bíblico que nós tivemos aqui, os irmãos acho que estão lembrados, né? A forma que nós mostramos como que nós devemos interpretar a Sagrada Escritura, como que nós devemos pegar a Sagrada Escritura e entendê-la, né? Até depois a gente mostrou um tópico de ensinamento, né? Que existe, acho que do ano passado, não, desse ano, né? Janeiro desse ano, em que os irmãos ensinaram ali, né? A pegar o contexto, né? Pegar a história, né? A história e a cultura do local, né? Então, tudo isso que nós estamos fazendo nos encontros bíblicos, né? Então, o Senhor dá de mostrar mapas aí, né, para os irmãos, mostrar alguns achados arqueológicos, né, mostrar qual que é a história, né? Eu falo muito de história, irmão, porque é a minha área, né? Então, a parte de história, tanto história social, cultural, eu falo isso porque é necessário, né? Nós termos essa compreensão da história. Então, vamos ler aqui junto com os irmãos. Eu vou pontuar algumas partes aqui, depois a gente dá uma comentada, né? Então, o tópico diz assim: a pregação da palavra de Deus é uma responsabilidade sagrada, exigindo dos pregadores uma abordagem cuidadosa e fiel às Escrituras, né? Ou seja, irmãos, nós devemos ter cuidado quando nós falamos da Escritura. Como o irmão que orou hoje, né, no encontro bíblico, como ele falou, né, nós devemos ter esse cuidado em interpretar a Bíblia. Nós vivemos num tempo em que todo mundo acha que é normal, né? Interpretou dessa forma, é normal. Só que isso compromete o ensino verdadeiro da Escritura, né?
Então, os irmãos continuam. No entanto, um dos perigos mais comuns na pregação é a leitura de um único versículo, sem a devida consideração do contexto em que está inserido. Então, veja, irmãos, os irmãos estão pegando no pé da nossa irmandade e ainda mais os pregadores, né? Que é pegar um único versículo isolado, né? Pegar um versículo isolado e não entender qual que é o contexto daquele capítulo faz com que nós entendamos de forma errada, né? Tem uma situação aí, vou até contar para os irmãos, uma situação de uma pessoa que estava desacorçoada com a vida e foi abrir a Bíblia, né? E foi abrir a Bíblia e queria uma resposta ali na Bíblia na hora que ela abriu. E aí ela abriu, caiu na parte de Judas, né? Que Judas se suicida. Imagina, irmãos, lógico que Deus não ia fazer isso, né? Lógico que Deus não ia fazer isso. Só que as pessoas pegam um versículo isolado e querem fazer com que aquilo seja a verdade de Deus, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão falar, não, mas olha, teve um momento de aflição que eu peguei a Bíblia e abri ali. Tudo bem, irmãos, Deus ele pode agir dessa forma, mas não é uma regra, né? Deus pode agir em situações especiais, talvez num desespero, mas não é uma regra, né? E é por isso que é importante a gente entender o contexto, né? Porque talvez se uma pessoa pegasse lá o relato de Judas e botasse fim à vida, ela ia culpar a Bíblia, né? Mas não, se ela entendesse o contexto em que Judas estava, Judas foi condenado por isso, talvez até essa parte faria ela fugir, né, de tirar a própria vida, não sei, né? Mas por isso que é importante entender o contexto, né? É nisso que os irmãos estão muito assertivos em pegar no pé mesmo, porque na pregação da palavra, né? Nos ensinamentos que vêm dentro da igreja que nós aprendemos, né? Então é importante sim, veja, os irmãos estão falando muito sobre o contexto, né? Pegar o contexto da escritura. E é isso que a gente está fazendo aqui, né, irmãos? Dando um panorama bíblico para os irmãos, né? Entender, pegando um capítulo inteiro, né? Para que nós possamos entender aquele capítulo e não um versículo isolado, né? Então, daí continua. Essa prática, que é de pegar um único versículo, né? Pode levar a interpretações equivocadas e a aplicação errônea da palavra, resultando em distorções do ensino bíblico. Então é isso que nós comentamos aqui, né? Cada versículo da Bíblia faz parte de contexto maior, né? Lembra que nós aprendemos sobre o contexto maior, contexto menor, né? Contexto maior, vamos lá, vamos fazer aqui, tem o versículo 1, 2, 3, 4. Se eu pego o versículo 3, ele vai estar interligado tanto no 2 quanto no 4, né? E às vezes até no versículo 1, né? Ele vai estar interligado ali. Então esse é o contexto menor, né? Esse é o contexto menor que está ali entre os versículos. O contexto maior, às vezes, vamos supor, a gente vai estudar o capítulo 16 de Gênesis, certo? O capítulo 16 de Gênesis é o contexto maior, né? E às vezes alguns contextos estão interligados até um capítulo anterior, né? Ou um capítulo posterior, né? Então, isso é um contexto maior, um contexto menor, né? Então, diz assim: cada versículo da Bíblia faz parte de contexto maior, que inclui o capítulo em que está inserido, o livro ao qual pertence e a narrativa ou ensino geral das Escrituras. Veja, irmãos, que perfeito essa colocação, né? Nós devemos entender o que diz o capítulo, o que diz o livro,
né? Lembra, no primeiro encontro bíblico que nós aprendemos, não adianta nós pegarmos um capítulo de Gênesis que narra histórias e pegar um capítulo de Provérbios que narra ditados populares, né? Ou pegar os Salmos, que é poesias de música, né? E orações, e comparar ele com Gênesis, que é histórico, ou com Primeira Reis, Segunda Reis, né? Não faz o sentido. Então nós temos que entender cada livro, o que ele se trata, né? Então daí diz assim, na continuação: ignorar o contexto imediato pode resultar em interpretação que distorce o sentido original do texto. Lembra que nós falamos do sentido original, né? Lembrando que a Bíblia foi escrita há tantos mil anos atrás. Então, se a Bíblia foi escrita há tantos mil anos atrás, nós temos que nos transportar no tempo, né? Simbolicamente, né? Nos transportar no tempo e tentar entender as situações e as coisas como que se nós vivêssemos lá, né? Um exemplo disso é o que nós vamos estudar hoje, né? Nós vamos estudar lá sobre Agar e Sara, né? Quem fez a leitura aí durante a semana sabe que nós vamos aprender sobre isso, né? Agar e Sara. Então, Sara, no caso Sarai, né? Que ela não virou Sara ainda. Sarai pegou a sua serva e deu para Abraão ter um filho com ela. Se nós pegarmos o entendimento de hoje e tentar transportar lá para o passado, nós vamos condenar eles. Como que eles são servos de Deus? Imagine, né? Mas hoje a gente vai entender, né? Qual que era o costume da época, a cultura, né? Tudo que permeava ali. Então, esse é o sentido original, né? Nós temos que entender a Escritura dentro do sentido original. Quando a gente pode fazer comparações, aplicações para a nossa vida, nós vamos fazer, né? Nós temos uma sessão aí nos nossos encontros bíblicos de uma aplicação pessoal, né? Em onde a gente aplica a Escritura na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Aí os irmãos dão um exemplo, né? Por exemplo, Jó 6:8. Quem que nunca ouviu esse texto? Olha, prestem bem atenção, irmãos. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. Olha o alerta dos irmãos. Esse versículo, quando lido isoladamente, poderia ser interpretado como uma promessa de que Deus concede todos os desejos do coração. Contudo, no contexto, Jó está expressando o seu desejo de morrer devido ao seu sofrimento e que revela um pedido em desespero e não uma oração que deve ser tomada como exemplo a ser seguido. Olha, irmãos, santo Deus, olha, parabéns para quem redigiu esse tópico aqui, que olha, coisa muito bonita e instrutiva, irmãos. É um erro que nós temos, infelizmente, né, irmãos? Né? Assim como a Bíblia fala dos erros e acertos dos servos de Deus, né? Hoje nós vamos ver um erro de Abraão e de Sarai, né? Também está pontuando um erro aqui da nossa irmandade, né? Um erro principalmente dos pregadores, pegar lá o Jó 6, versículo 8 e achar que aquilo é uma promessa ou é uma oração que nós devemos fazer, né? Olha, Deus vai cumprir o desejo do meu coração, né? Olha, Deus vai me dar tudo o que eu espero. E não, irmãos, isso não é. A Bíblia não incentiva isso, né? Se Deus for cumprir todo o desejo do nosso coração, meu Deus, irmãos, eu costumo falar, irmãos, que a melhor coisa que Deus faz, muitas vezes, é não responder às nossas orações, irmãos. Imagine, pare para pensar um pouco, irmãos. Se Deus tivesse falado sim para todos os pedidos que você já fez em oração,
aonde você estaria agora, né? A gente não saberia. Então, Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Então, Deus sabe a hora de falar um não. Deus sabe a hora de não atender um desejo. Às vezes, o desejo do seu coração, às vezes é imediato, é imediatista, né? Não é o que seria bom para você. Então, tudo isso a gente tem que entender, né, irmãos? Né? A gente tem que ter a maturidade espiritual para entender. É lógico que quem está começando agora, né? Começando agora na igreja, vai ter um entendimento mais raso quanto a isso, né? Mas aqueles que já estão mais tempo, a gente tem que ter essa maturidade espiritual de entender, né? Que os nossos desejos muitas vezes não refletem a vontade de Deus, né? Muitas vezes é apenas algo que nós queremos, né? Para nos beneficiar, né? Ou para nós termos vitória em alguma parte, né? Exaltação em alguma parte. Então nós temos que entender isso, né? Quando a gente entende isso, a gente a gente vira um crente menos frustrado, né, irmão? Porque achar que vai ter vitória em tudo não é a realidade, né, da nossa vida cristã, né? Se fosse vitória em tudo, então os apóstolos foram as pessoas mais odiadas por Deus, né? Sendo que não, né? Deus amou os apóstolos, né, de uma tal maneira, muito embora Deus não cumpriu todos os desejos do coração dos apóstolos, né? E eles são os nossos exemplos, né? Os exemplos, as colunas da igreja, né? Então, tá aqui, né? Um ensinamento muito bom. Pena, irmãos, que infelizmente na congregação, né? Nós temos... as pessoas parece que dão um pouco valor, né? Para os tópicos de ensinamento, né? Eu acho que a gente tinha que meditar um pouquinho mais, né? Nesses conselhos, né? São conselhos muito bons para a nossa vida cristã. Tá bom, irmãos? Vamos voltar então, né? Vamos lá para o capítulo 16. Capítulo 16 de Gênesis. Então vamos lá. Capítulo 16, no versículo 1. Deixa eu achar aqui. Olha lá. Vamos ler, irmãos, o versículo 1 e o versículo 2, né? Então, eu já vou estender o convite para os irmãos aí, aqueles que sentirem de contribuir com a leitura, né? Aí eu vou estar chamando os irmãos, aí os irmãos podem levantar a mãozinha aí, e aí contribui com a leitura, né? Até porque, irmãos, ficar lendo e falando aqui 1 hora, 2 horas, às vezes seca minha garganta, né, irmãos? Mas tá bom. Vamos lá, eu vou ler o versículo 1 e o 2, tá? Então, o textuário da palavra diz: Agar é dada por mulher a Abrão, né? Algumas bíblias vão trazer Agar com A, né? Com A. Acho que as bíblias mais modernas trazem com A, né? A nossa tradução traz com H, né? Então vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então, está aqui, né? Versículo 1 e versículo 2. Eu vou compartilhar com os irmãos agora o resumo que nós temos desse capítulo, irmãos. Então, vou compartilhar com os irmãos. Aí, entrou. Um resumo, né? Deixa eu colocar aqui. Então, nós lemos aí o versículo 1 e o versículo 2, né? Deixa eu só tirar daqui. Isso. Aí. Então, está aqui o resumo de Gênesis capítulo 16, né? Então, irmãos, nós vamos ver. Sarai tem um plano de como resolver a questão de gerar um filho para Abrão, né? A gente já leu aqui o versículo 1 e 2 que nós vamos considerar agora aí, a partir de agora. Abrão concorda em ter relações com Agar, serva de Sarai, né? Sara fica irada com as atitudes de Agar, começa a agir de forma cruel. Agar foge de Sarai. Nós vamos ver isso daqui ainda esse capítulo, irmãos.
o anjo do Senhor aparece e consola Agar. Agar volta para a casa de Sarai e tem o filho e lhe dá o nome de Ismael. Então, esse daí é o resumo aí do capítulo 16, né? Então, irmãos, deixa eu só interromper aqui. Então, vamos lá. Nós lemos aí o versículo 1 e o 2, né? Em que Sara, ela dá a sua solução para o problema, né? Lembrando que nós já aprendemos aqui que Sarai, né? No caso, ela é estéril, ela não pode ter filhos, né? E ela não podendo ter filhos, o Senhor prometeu um filho para ela, né? Para Abrão e ela. E é interessante, irmãos, que pense bem, Sara, nessa época aí, Sara já estava aí com seus 75 anos. Então, nessa época, ela já estava com seus 75 anos. Ela, irmãos, já tinha desistido de ser mãe, provavelmente, né? Já tinha desistido de ser mãe. E aí ela não estava confiando na promessa, né, de Deus, de que ela ia gerar filhos. Então, o que ela faz? Ela vai e trama algo, ela faz ela gera vamos dizer assim, uma solução para o seu problema, né? Uma solução humana para o problema dela, né? E aí ela chega para Abrão e fala: olha aqui, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Ou seja, ela fala: eu não vou conseguir gerar. Não adianta. Eu tô com 75 anos. Eu não vou conseguir gerar. E aí, como que vai ficar? Eu já sei, eu vou dar uma solução. É filho que você quer? Então eu vou dar uma solução. E aí ela fala: entra, pois, a minha serva. Ou seja, isso daí é um eufemismo, né? Uma forma de suavizar, né? A expressão, né? Mas significa ter relações, né? É a mesma coisa quando fala e conheceu fulano, né, a sua esposa. Então, também é um eufemismo, né? É um modo figurativo de falar de relação, né? Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E aí fala: e ouviu Abrão a voz de Sarai. Irmãos, Abrão, se Sara estava com 75, Abrão estava com 85, né? Então pense, os dois estavam, né, já não tinham mais aquela perspectiva de ter filhos, né? E embora o Senhor tinha uma promessa para eles, né? A promessa do Senhor estava de pé, né? Lembrando, quem estava semana passada no encontro bíblico, lembrando, irmãos, que na semana passada a gente viu que além de o Senhor falar face a face com Abrão, né, apareceu para Abrão numa manifestação, né? A Bíblia ainda fala que Deus apareceu como se fosse uma tocha de fogo, né? Como uma grande luz. Deus apareceu, não todo a resplendor de Deus, né? Mas Deus, uma partícula, né? Da glória de Deus ali foi manifestada a Abrão, né? E aí Abrão, lembra na semana passada que nós vimos aquele sacrifício, né? Que Abrão fez lá de cortar os animais, né? Até a gente viu a forma que era, em forma de cruz, né? E aí representava o próprio Senhor Jesus, né? E aí, além disso, o Senhor já tinha confirmado para ele, né? O Senhor fez uma promessa e ainda ele pediu confirmação. E o Senhor confirmou, ainda aparecendo reluzente, né? De uma forma reluzente a presença de Deus ali. E mesmo aparecendo, mesmo acontecendo isso, quando Sara chega com o jeitinho brasileiro dela, né? Podemos dizer assim, o jeitinho brasileiro. Olha, Abrão, é igual quando a gente
os homens que estão aqui, né? Os irmãos que estão aqui, sabe quando a gente faz aquela famosa gambiarra, né? Em vez de ir comprar uma peça lá, a gente vai e veda com veda rosca, vai, passa fita isolante, bastante fita isolante, né? Sabe essa forma que a gente faz, esse jeitinho brasileiro que a gente dá? Então, Sara tentou dar o jeitinho brasileiro dela, e que era pegar a sua serva de confiança e que Abraão, né, gerasse filhos com a sua serva. Mas, irmãos, isso não ia dar certo, né? Isso não ia dar certo. Uma hora ou outra aquilo, né, poderia começar a dar certo, a gente acha que vai dar certo, mas depois, né? É igual encanamento, irmãos. Igual encanamento, a gente fazer uma gambiarra no encanamento, no começo vai com uma beleza, mas depois começa a vazar, né? Você vê uma goteira aqui, uma goteira lá, não adianta. Então, temos que entender que Sara estava também desesperada, né? Ela se desesperou, queria uma solução imediata e acabou colocando o carro diante do boi, né? Como diziam os antigos aí. E é interessante, irmãos, que alguém vai poder falar assim, mas irmão, pense bem que juízo Sara oferecer a sua serva, né, para Abrão. Não, isso não existe. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos aqui, irmãos. Olha, aqui esse monumento ele se encontra nos museus, né? Então tem uma peça no museu. Isso daqui se chama, eu vou até colocar escrito aqui para os irmãos, porque eu sei que tem os irmãos que tiram print, né? Então, esse daqui se chama Código de Hammurabi. A gente já estudou isso, né? A gente estava falando ali sobre o comecinho de Abrão, né? Quando a gente falou sobre ele estar lá em Ur dos Caldeus, né? Código de Hammurabi, né? De Hammurabi ou Hammurabi, né? Deixa eu até colocar outra cor, porque o vermelho está muito... Então, irmãos, esse código de Hammurabi era um conjunto de leis, né, irmãos? Era um conjunto de leis, né? Aqui, não vai dar acho que para ver direito, mas aqui ela tem vários escritos aqui, ó. Nessa, onde eu tô com a canetinha aqui, vários escritos, e cada escrito desse aqui é uma lei, né? Aqui está a representação de Hammurabi, né? A representação dele sentado aqui no trono e tudo mais, né? A divindade, né? Mostra também a divindade deles. Então, uma representação tanto civil quanto religiosa, né? Então, esse código de leis, que, lembrando que Hammurabi, esse código de Hammurabi aqui, Hammurabi era um monarca, vamos dizer assim, né? Era um dos governantes ali da época. E ele compilou leis para poder regulamentar a sociedade daquela época ali. Lembrando que Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus, que era onde Abrão morava, também seguia essas regras aqui, essas leis. Então, o costume daquela época, existia um artigo dessa lei que falava que... Eu até escrevi aqui, né? Que um artigo falava assim: a mulher que não tiver filhos deverá oferecer uma serva ou equivalente ao seu marido para gerar-lhe filhos. Então, essa era uma das regras, uma das leis ali. Então, nós podemos dizer que Sara, ela estava acostumada a ver isso, né? Lembrando que Sarai, né, e Abrão viveram em Ur dos Caldeus, né? Viveram lá, nasceram, se criaram lá, né?
essa saída deles para ir até a terra da promessa faz 10 anos só, né? A gente está acompanhando aqui, então faz 10 anos que eles saíram de lá. Então, muito do que eles viveram dentro dessas leis. Então, para ela, era algo normal. Talvez ela viu uma vizinha, um parente fazendo isso, né? E para ela era normal fazer isso. Então, lembrando, não devemos entender da forma que nós entendemos hoje, né? Achar um absurdo. Meu Deus do céu, mas que é isso? Então, por quê? Os costumes e as leis e as épocas, elas mudam, né? Mudam de país para país, né? Então, nós temos que entender essa parte aí também. Eu acho que tem outra... Aqui, ó. Tem outra placa aqui de lei também, né? Esse aí também é o Código de Hammurabi, né? Aqui dá para ver melhor, né, irmãos? Aqui as escritas, né? Lembrando que a gente já viu aqui que as escritas, ó, cada linha dessa aqui, ó. Ah, irmão, mas nossa, como que eles conseguem ler isso aqui? É vários pontinhos. Não sei como que eles sabiam ler, né, irmãos? Mas se a gente mostrasse o alfabeto nosso para eles, eles também iam achar estranho, né? Mas eles liam ali as leis, né? Isso aqui é o Código de Hammurabi. Então, só para os irmãos verem que, né, talvez cause estranheza para nós que vivemos aqui no século 21, né? Mas, lembrando que Sara e Abrão vêm de uma cultura pagã, né? Eles vêm de uma cultura pagã. Então, lógico que eles estão acostumados com muitas coisas estranhas, né? E Deus, né, não vai derramar, né, um galão inteiro na cabeça deles, né, de regras e leis, né? É lógico que Deus vai esclarecendo progressivamente, né, a vontade dele, né? Então, aqui é outra coisa. Então vamos voltar lá. Então, irmãos, vamos acelerar aqui. A gente vê aí no versículo 2 que Abrão ouviu a voz de Sara, né? Quando fala que Abrão ouviu a voz de Sara, irmãos, o que isso daí significa? Quando a Bíblia fala, e ouviu Abrão a voz de Sarai, isso, irmãos, significa que Abrão, ele, mesmo tendo a confirmação, mesmo tendo, como nós vimos na semana passada lá, aquela manifestação da presença de Deus, né, confirmando que ele iria ter um filho de fato, Abrão deu esse deslize. Ele obedeceu Sara, né? E nesse sentido, ele obedeceu Sara, mas ele nem parou para meditar nas consequências, irmãos. Nem parou para meditar no que isso poderia acarretar para a vida dele e para a vida de toda a família, né? E ele simplesmente obedeceu cegamente. Tá bom, Sara. Pode ser. Tá bom, vai. Faz desse jeito aí. Então vamos lá. Versículo 3 agora, irmãos. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então veja, irmãos, como nós falamos, então faz 10 anos que eles saíram da terra deles, né? Da cidade deles, que é Ur dos Caldeus. Então faz 10 anos. E aí ela vem com essa proposta, Abrão acabou que aceitou, né? Abrão aceitou e Abrão teve filho lá, né? Com a serva de Sara. No caso, Sarai, né, irmãos? Ainda não virou Sara. É interessante, irmãos, a Bíblia vai falar que ela é egípcia. Quem acompanha aqui semanalmente vai se lembra no capítulo, deixa eu ver aqui, irmãos, capítulo 12. Lembra que nós estudamos o capítulo 12? Os irmãos que estão acompanhando aí vão lembrar.
Quando nós estudamos o capítulo 12, nós vimos que Abrão foi lá para o Egito. Lembra que aconteceu aquela situação que aí o faraó achou muito bonita Sarai e acabou querendo, né, pegar Sarai para ser esposa dele, né, para ser para ficar no harém dele lá. Lembra essa situação? Que aí o Senhor vai e avisa, né, a Faraó que realmente ela tinha marido e tudo mais. Lembra nessa situação que daí o Faraó falou: não, suma daqui, suma, pega todas essas tralhas aí e suma daqui. Lembra quando o Faraó falou isso e ele tinha dado em pagamento servos, servas, muita riqueza? Quando ele deu servos e servas, provavelmente Agar, né, foi uma dessas servas que o faraó deu para Abrão, né? E para Agar virar a serva de confiança de Sarai, provavelmente Agar era uma serva que ela não era ignorante, irmãos. Ela era uma serva muito esperta. Ela era proativa, ela era fiel, ela provavelmente sabia fazer coisas que Sarai não sabia, né? Ela era uma pessoa muito instruída, porque a gente imagina assim, né? Ah, é uma serva. A gente imagina alguém, uma coitadinha ali. Não, ela era uma pessoa assim à frente do tempo, né? Talvez até mais instruída do que Sarai, né? Porque chegar ao ponto de Sarai ter ela ali como se fosse a sua companheira de todas as horas, né? Ela era uma mulher muito sábia, assim como Eliezer também, que nós vimos na semana passada, né? Que Abrão, né, queria que a herança dele ficasse para Eliezer. Então Eliezer também era uma pessoa muito sábia, né? Era um ajudante de primeira para Abrão, né? E aí nós vemos aí que essa Agar, ela veio do Egito. Então vamos continuar aí, versículo 4, 5 e 6, né? Vamos lá. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Irmãos, vamos ver aqui, vamos traduzir o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Agar, né, topou, né, lembrando que ela era uma serva, uma escrava ali, né, uma empregada ali de Sarai, e acabou, né, tá bom, né, eu tenho filho, sim, e aí o filho que a Agar teria seria filho de Sarai, né? Mas quando ela deu à luz, quando ela estava gestante ainda, a Bíblia fala bem assim, né? No versículo 4. E ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Mas espera lá. O que talvez significa isso? Talvez Agar, né, ela desprezou no sentido de que ela começou a não obedecer Sarai. Entendeu? Talvez ela não queria fazer mais as coisas que ela fazia antigamente, né? E não, tô grávida. Não, tô gestante. Né? Provavelmente pode ser isso. Como também pode ser que a hora que ela viu que ela estava gestante do chefe daquele clã, né, daquela tribo, ela se viu e falou: poxa vida, eu tô grávida
do maioral aqui, do dono de tudo isso aqui, né? Do meu patrão. Ah, então, a hora que Sara vinha dar ordem para ela, não vou fazer. Não vou fazer. E isso fez com que Sara ficasse brava, né? Mas veja bem, irmãos. Olha quem que arrumou tudo isso. Foi a própria Sara, né? A própria Sarai. Agora veja o que Sarai vai fazer, né? Veja o que ela vai fazer. Ela vê toda essa situação e aí ela vai jogar a culpa em quem? No Abraão, né? No Abrão. Vai jogar. Versículo 5, quando ela fala assim: meu agravo seja sobre ti. Ou seja, tudo isso está dando errado por causa de você. É engraçado, né, irmãos? Ela que teve a ideia, ela que montou todo o esquema, e aí na hora de culpar, ela culpa o Abrão, né? Aí ela fala: eu coloquei a minha serva no seu regaço, ou seja, né, ofereci ela para você ter filho com ela, e agora ela que tá gestante, ela fica me menosprezando, né? Das duas uma, irmãos. Ou Agar, né? Ou Agar realmente fazia algumas coisas assim, talvez só para provocar, né? Passando na frente de Sarai, alisando a barriga, né? Olha, ai, meu filhinho, logo ele vai vir, né? Pode ser, né? A gente não tava lá para ver, né? Como também pode ser que a própria Sarai estava muito na defensiva e estava muito dodói, né? Muito com o sentimento ferido, e qualquer atitude de Agar atacava ela. Qualquer atitude ela achava que era um ataque, achava que era uma afronta. Existe muito disso, né, irmãos? E aí ela vai e lasca a culpa lá no Abrão. E aí Abrão, né? Abrão que não queria confusão nenhuma, não queria se intrometer mesmo, porque já quem tinha feito todo o esquema era Sarai. Abrão vai e fala assim: olha, a sua serva está na sua mão, você faz com ela o que você quiser, o que você achar bem. E aí, por essa palavra de Abrão, Sarai achou que ela podia fazer o que ela queria mesmo. E aí, irmãos, o que ela fez? Olha para você ver, ela fala assim: e afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Ou seja, Sarai, ela fez o quê? Ela ficou muito cruel. Sabe aquele patrão? Aquele patrão que quando ele quer mandar um funcionário embora, ele começa a pedir as piores coisas pro funcionário, ele começa a colocar as coisas mais absurdas pro funcionário fazer, né? Começa a desprezar, começa a não olhar mais na cara, sabe? Esse tipo de atitude, provavelmente foi a atitude que Sarai teve, né? Com Agar. E aí pense, vamos se colocar um pouquinho no lugar de Agar, né, irmãos? Né? Lembrando que a Bíblia, ela vai falar tanto os erros quanto as falhas e as qualidades dos personagens da Bíblia, né? Ela não vai falar, não é todo mundo santinho aqui, irmãos. Esse é o diferencial da Escritura. É isso que a Escritura é formidável. E ela vai mostrar os servos de Deus como eles são de fato, né? E não como uma narrativa. Vamos pegar lá uma narrativa católica que pega lá os santos. Todo mundo pensa que, meu Deus do céu, olha São Francisco de Assis, como ele era bonzinho e não mostra nenhum defeito. Não, a Bíblia já é diferente. Embora a Bíblia chama de santos e servos de Deus, né? Os servos do passado, chama de santos de Deus, mas ela não esconde os erros. Veja aqui, olha os erros aqui, né? Depois a gente vai ver fazer um balancete aí de todos os erros dessa situação aqui, né? E aí Sarai fez isso. Vamos se colocar um pouquinho no lugar de Agar. Poxa vida, o que é isso? Ela grávida,
já estava quase para dar luz ao filho. E aí, Sarai mandando ver nas ordens lá, né? Vai, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo mais, né? Uma forma que as pessoas lá no passado faziam é quando o escravo, o servo, ele não fazia tudo o que era para fazer, ele ficava sem comer, né? E isso era algo que os egípcios faziam, que os caldeus faziam, que os sumérios faziam, né? Era algo que eles faziam também. Pode ser que Sarai também fez, né? A gente não sabe. Então, mas aqui fala que afligiu, né? Ou seja, Agar ficou numa situação tão aflita, mas tão aflita, que chegou um momento que ela falou: não, é melhor eu fugir daqui, é melhor eu sumir daqui. Imagina, irmãos. Aí ela fugiu. Quando ela foge, irmãos, ó, eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar um mapa com os irmãos, para os irmãos verem aonde provavelmente ela foi, né? Aqui, irmãos, eles estavam aqui nessa região aqui, ó, provavelmente, tá vendo? Eu vou até fazer um azul aqui, ó, uma bolinha. Então eles estavam aqui provavelmente nessa região, né? Ela saiu daqui e foi para esse lugar, provavelmente, que ficava perto de Cades Barneia, né? Esse lugar aqui, irmãos, é extremamente seco, árido, é um deserto ali. É um deserto que para onde vai ali pro Egito, né? Então, pensa, irmãos. Os irmãos já ouviram falar sobre o deserto do Egito, né? Então, um deserto muito árido, muito seco, não tem água, é frio, muito frio de noite e muito calor de dia, fora as tempestades de areia, que você não consegue nem ficar com o olho aberto, né? Areia entrando no olho, no nariz, no ouvido. Então pensa, irmãos, ela preferiu sair de lá, tentar uma vida, né, indo pro Egito, da onde ela era, né? Ela era egípcia. Ela preferiu, grávida, gestante, tentar ir pro Egito nessas condições, indo a pé, grávida, irmãos, do que ficar passando o que ela estava passando com Sarai. Então, irmãos, não era pouca coisa que Sarai estava fazendo também, né, irmãos? Tudo bem, Sarai teve as suas ótimas qualidades, foi uma serva de Deus de fato, mas também a gente tem que reconhecer os erros, né? A gente tem que reconhecer esses erros aí. Vamos lá pro... outra coisa que eu gostaria de mostrar para os irmãos aí, deixa eu ver se está aqui na próxima imagem. Peraí. Aqui. Irmãos, essa imagem aqui, acho que vai dar para os irmãos verem aí. Essa imagem é uma imagem numa tumba histórica de um faraó. E o que mostra essa imagem aqui? Ela mostra pessoas vindo ali da região de Israel, vindo pro Egito, né? Então, essa imagem aqui, ela tá meio apagada, mas tem a computação gráfica fez uma imagem melhorada. Olha, irmãos. Aqui, acho que vai dar para os irmãos verem. Então, veja aqui como que essa imagem né? As cores e tal, os formatos, né? Veja, irmãos, que a forma que eles se vestiam aqui, né? Essa forma aqui que eles se vestiam e a forma que as mulheres se vestiam aqui, né? A forma que as mulheres. Lembrando que quem ficava sem camisa, geralmente eram os adolescentes da época, né? Os mais jovens, né? Os mais velhos, eles se cobriam com uma túnica assim, né? Então a gente já pode mais ou menos entender assim como que Abrão e Sara se vestiam, né? Talvez eles se vestiam nessa forma. Lembrando que, olha, tinha bastante cores, né? Eles já tinham criado cores já nas suas vestimentas.
E aqui mostra até o método de carga, né? Um burrinho ali, né? As crianças sentadas ali no burrinho, eles carregando as coisas, né? O burrinho cheio de coisa aqui, né? Então, as mulheres indo ali junto com as crianças, né? Os homens indo ali na frente, né? E é interessante essas figuras aqui que mostram como que as pessoas eram. Lógico que o rosto, né? Eles vão fazer no formato egípcio. Era só esse formato que eles faziam, né? O rosto não vai corresponder ao que era de fato, né? Mas mostra que as mulheres eram assim, né? Mulheres cabelos crescidos, tal, né? Os homens ali com seu cabelo menor, mas com barba, né? E tudo mais era mais ou menos dessa forma aí que eles se vestiam, que eles andavam, né? Eu achei interessante para mostrar para os irmãos aí, tá bom? Então, vamos voltar aí para o que aconteceu com Agar. O que aconteceu com Agar agora, irmãos? Versículo 7 e o 8. Quem pode ler para nós aí? Versículo 7 e 8. Só levantar a mãozinha aí no aplicativo. Quem puder nos ajudar. Capítulo 16. 7, o versículo 7 e 8. Tem alguém que pode ajudar aí? Quem quiser ler, irmandade, é só levantar a mãozinha no aplicativo. Onde está escrito reações. Só clicar aí e levantar a mãozinha. Eu vou ler então, versículo 7 e 8. Depois os próximos daí, quem puder ajudar, levanta a mãozinha aí, tá, irmãos? Então diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Versículo 9 e o 10, né? Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha para você ver. Vamos parar aqui, depois a gente vê o que aconteceu, né? A promessa. Eu vou compartilhar de novo aqui com os irmãos, para os irmãos verem. Hoje em dia tem uma fonte lá, né? Onde ela foi encontrada, né? Aqui, né? Hoje em dia tem uma fonte, eles criaram uma fonte ali, né? Onde Agar foi encontrada pelo anjo, né? Mas antigamente era uma fonte muito, né, mais primitiva do que essa, né, irmãos? Então vamos achar que era desse jeitinho. Mas para os irmãos verem, né, como que é bem seco, bem árido, né? Olha esse terreno aqui, né? Bem árido mesmo. Sol, não tem nem nuvem no céu, né? Direito. Então, para a gente ver como que era algo, né, bem desafiador ali. E aí, aqui o relato bíblico fala que o anjo do Senhor achou ela junto a uma fonte de água lá no deserto. Ou seja, ela já tinha andado um monte, estava com sede, achou uma fonte e foi lá beber, né? E aí quando o anjo encontra ela, e aí ele faz certas perguntas, né? Ele faz algumas perguntas, mas são perguntas retóricas, né? Só para ver o que ela ia responder, né? Lembrando, irmãos, que aqui fala o anjo do Senhor. Essa expressão aqui, o anjo do Senhor, depois a gente vai ver aí,
isso é uma teofania. Deixa eu só explicar para os irmãos aí, ó. Vou colocar esse quadro aqui. Já foi falado alguns encontros bíblicos anteriores, mas eu vou reforçar aqui. Então existe algo, irmãos, que se chama teofania, né? Teofania. O que significa isso, né? Ela vem de uma palavra grega que vem de theos, né? E vem de theos, que significa Deus, né? E fania, que significa uma representação, né? Uma representação. Representação. Ou seja, o que é uma teofania? É uma representação do próprio Deus, né? Onde Deus aparece em forma, né? Em alguma forma, ele aparece lá. Então, o anjo do Senhor aqui, depois nós vamos ver os próximos versículos, né? Que Agar fala que ela viu o próprio Deus, né? E além dela falar que viu o próprio Deus, né? Fala que quando ela vê essa manifestação desse anjo, né? Ela além dela ela achar que né, ela falar que ela viu Deus, ainda ela nomeia, né? Ela nomeia ali essa representação como o próprio Deus aparecendo para ela. Mas irmão, como que um anjo pode ser o próprio Deus e tal? Irmãos, a palavra anjo, ela vem do hebraico. Então ela vem do hebraico, que significa mensageiro, né? Mensageiro. É que a gente tem a mania de achar que toda vez que aparece a palavra anjo, achar que é aquele ser, né? Aquele ser todo que tem as asinhas lá, né? Não é sempre que é assim, né, irmãos? Às vezes a palavra anjo significa mensageiro. Por exemplo, lá em Apocalipse, o anjo da igreja, ele é o irmão que preside sobre a igreja. Geralmente os irmãos anciãos, né? Geralmente o cooperador, alguém que está à frente do povo. Ele é o anjo da igreja. Ou seja, ele é o mensageiro da igreja, né? E aqui fala de mensageiro do Senhor, né? Talvez uma tradução melhor seria o mensageiro do Senhor. E toda vez que aparece a expressão o anjo do Senhor, eu estou falando isso, irmãos, porque daqui a pouco a gente já vai entrar em outros versículos que vai aparecer essa expressão aqui, o anjo do Senhor. Toda vez que vai aparecer essa expressão, o anjo do Senhor, ela vai ser uma representação do próprio Deus, né? É mais provável que seja a representação do próprio Senhor Jesus, né? Para os servos do passado. Mas irmão, mas como isso? Olha, vamos citar um exemplo, né? Só um parênteses aí, né? Na vez que Jacó, lembra que Jacó vai e luta com um anjo, né? Quando ele luta com esse anjo do Senhor, né? Quando ele luta com esse anjo do Senhor, a Bíblia fala que ele lutou com o próprio Deus, né? Outra questão, nós vamos ver depois, daqui a pouco nós já vamos entrar na vez que Abraão, daí ele já virou Abraão, né? Abraão oferece Isaque. E aí a Bíblia fala que o anjo do Senhor estava lá e falou com Abraão. E aí, nessa situação, a Bíblia também vai falar que o próprio Deus falou e apareceu para Abraão, né? Também vamos ver outro relato na Bíblia sobre Josué. Josué também viu o anjo do Senhor, né?
quando Josué vê esse anjo do Senhor, a Bíblia fala que ele se prostra, adora, e a Bíblia fala que ele estava adorando o próprio Deus ali que apareceu para ele. Então, toda vez que a Bíblia vai falar sobre o anjo do Senhor, o que nós podemos entender? Que é a representação do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, né? A segunda pessoa da Trindade. Lembrando que temos Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, a representação do próprio Deus é o Filho. Então, o Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, antes dele vir à Terra como homem, ele se relacionava, aparecia para os servos e servas de Deus de uma forma de mensageiro, né, falando das coisas de Deus. E as pessoas, quando viam, né, elas viam e falavam: eu vi o próprio Deus. Ou seja, é uma teofania, ou seja, uma representação do próprio Deus. Deus se apresenta de uma forma, né, para que os seres humanos pudessem ver, né? Lembrando que Deus, na sua totalidade da sua glória, ele não pode ser visto, né? Por isso que nós cantamos no hino: o teu fulgor excelso não pode o homem ver, né? Por quê? Não tem como. Toda a majestade excelsa de Deus a gente não consegue ver. Mas a Bíblia fala que o próprio Filho, ele nos revela quem é Deus, né? O próprio Filho nos revela quem é Deus. E isso o Senhor Jesus fez sempre. Ele apareceu tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né? Outra situação também, quando nós entrarmos lá na Bíblia, na época de Moisés, vamos ver também que o anjo do Senhor aparece lá para Moisés, e depois a Bíblia muda e fala que era o próprio Deus que estava aparecendo na sarça ardente, né? Então, por quê? Porque esse mensageiro do Senhor, ele é a própria representação do Senhor. Por quê? Ele é o próprio Filho se mostrando para a humanidade. Por isso que Jesus fala, né? Quem me tem visto também a Deus, né? Então, o próprio Jesus, que é Deus, de fato, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele se mostra aos seres humanos desde o Velho Testamento, né? Qualquer dia a gente estuda bem certinho isso aí, né? Por enquanto eu só dei uma pincelada aí para os irmãos entenderem, tá, irmãos? Então vamos voltar lá para o capítulo. Então o anjo encontra Agar, né? O anjo encontra, faz as perguntas, que no caso é o mensageiro, né? O próprio Deus falando com ela. E aí, olha o que diz, né? Ele fala assim: o que está acontecendo com você? E aí ela vai e fala, né? Olha, eu tô fugida da face de Sarai, a minha senhora. E aí o anjo vai falar: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Olha para você ver, olha que coisa, né, irmãos? Agar teve que acatar esse conselho, né? Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Meu Deus do céu. Imagine a situação de Agar. Imagine a mente de Agar como ficou naquela hora, né? E aí o anjo faz uma promessa, né? Esse próprio mensageiro do Senhor, né? O anjo do Senhor, né? O próprio Deus faz uma promessa. Veja a forma que o anjo fala aqui, para ver como é uma representação da própria voz de Deus, né? A própria representação da voz de Deus. Lembrando que Jesus é a voz de Deus, né? Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus. Então, veja o que foi falado. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Ou seja, Deus está falando para ela: olha, eu vou fazer o seu filho ser numeroso também.
você vai ser mãe de uma grande nação. Uma grande nação. E aí, continua falando, eis que concebeste e terá um filho. E aí, ela recebe o nome que ela vai dar para o filho é um nome que o próprio Senhor dá para ela, né? E fala assim, se chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. O nome Ismael, ele em hebraico, ele significa Deus está ouvindo, né? Itzmael, né? Em hebraico ou significa Deus está ouvindo, Deus está escutando o que eu estou falando, né? Agora, vamos pro versículo 12, versículo 12, 13 e o 14. Quem que pode ler para nós aí? O 12 ao 14. Será que tem alguém que pode ajudar nós aí? Doze, 13 e 14. Quem tá com a Bíblia aí? Enquanto aparece alguém, eu vou beber uma água aqui, tá, irmãos? Então vou ler aqui, irmãos. Eu vou terminar de ler aqui o 12 até o 16, tá bom, irmãos? Aí na próxima semana a gente vê se tem alguém aí que se arrisca a ler para nós, tá bom, irmãos? Vamos continuar aqui a leitura. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. E ele chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Barede. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Então, vemos aqui, irmãos, que a Bíblia vai falar o que ia acontecer com Ismael, né? Deus está falando que ele vai ser um homem bravo, né? Um homem bravo, e a sua mão será contra todos. E ainda fala assim, e a mão de todos contra ele. Ou seja, ele ia ser um briguento, né? Ia ser briguento. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ou seja, quem são os descendentes de Ismael? Quem são? Os descendentes de Ismael são os árabes, né? Os árabes são os descendentes de Ismael. Enquanto os israelitas, né? Ou israelenses, ou judeus, eles são descendentes de Isaac. Mas os descendentes de Ismael são os árabes, né? E aí, irmãos, olha algo assim muito interessante, né? Deixa eu ver a hora já, quase 9h30. Então, olha que interessante, irmãos. Os descendentes de Ismael são os árabes. Os árabes, eles são dessa forma mesmo, irmãos, né? Veja aí, eles não são briguentos, são contra todos. Eles são dessa forma, né? A gente vê aí como que os árabes, eles odeiam de todas as formas Israel, querem acabar com Israel de toda forma, né? E isso era desde o começo. Pensa, irmãos. Agora vamos parar para pensar um pouquinho.
uma decisão de Sarai, fez com que toda a história humana e toda a história mudasse. Olha para a gente ver. Uma decisão de Sarai fez com que hoje os árabes sejam os maiores inimigos do povo de Israel. Olha para a gente ver como uma decisão, irmãos, ela traz consequências através dos séculos, né? E às vezes a gente colhe algumas consequências e a nossa descendência colhe a descendência às vezes até pior, né? Talvez da mesma forma que uma decisão acertada ela beneficia os filhos, netos e outras gerações, também uma decisão errada ela também pode fazer com que nós, né, colhamos consequências amargas, né? E aqui, pela decisão de Sarai, né, de ter esse filho aí, por não confiar na promessa do Senhor, ela hoje os árabes tentam acabar a todo momento com Israel, né? A todo momento eles tentam acabar, né? Quando tem uma guerra, lá estão os árabes. Por exemplo, agora a guerra aí do Irã, né? Lembrando que o Irã eles não são árabes, né? Eles são persas. Mas existem apoio árabe lá, né? E a religião que eles são é uma religião árabe, né? Então, e eles estão tentando acabar de todo jeito com Israel. Então, para a gente ver como que uma decisão há tantos mil anos atrás reflete hoje na nossa história aqui, né? A gente vê nos noticiários aí. E aí, quando ela tem essa promessa divina aí, então ela realmente volta, né, para a casa de Sarai, e aí ela fala, aqui no versículo 13, fala assim: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Olha para você ver, irmãos. Ah, irmão, mas não era o anjo que estava falando? Por isso que eu estou falando para os irmãos que era uma teofania, né? Que era uma representação do Senhor ali, em forma de mensageiro. Mas na verdade era o Senhor que estava ali. Veja no versículo 13 aqui, fala: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Ou seja, quem que estava falando com ela? O Senhor. Na representação de quem? Naquela representação de mensageiro, né? Mas na verdade era o Senhor que estava falando. E aí ela fala assim: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Ou seja, ela viu a Deus. Ela viu a presença de Deus ali na forma de um mensageiro, né, de reluzente, né? E aí depois ela chama aquele poço que ela estava, ela chama de Laai Roi, né? E Laai Roi significa, em hebraico, significa aquele que vive e vê, né? Ou seja, aquele que é o vivente e me vê. Laai Roi significa, né? Então ela viu ali a representação do próprio Deus, né? E aí, então, ela chegou lá para Abrão, provavelmente ela contou a história para Abrão, Abrão acreditou nela. Sara deve ter ficado mordida, né, irmãos, quando ela voltou. Porque ela pensou: eu já me livrei de Agar, já me livrei de Agar, mas de repente aparece a Agar lá de volta, né? E aí imagine como que ela não ficou brava, né? Mas Abrão ouviu a história que ela contou, Abrão acreditou na história e falou para ela: não, então tá bom, quando você tiver o nenê, então vai se chamar Ismael, né? Foi Deus que falou, então vai se chamar Ismael, né? E quando nasceu a criança, Abrão já estava com 86 anos. Quando nasceu a criança, Abrão
chamou o nome do filho dele com Agar de Ismael. Então, cumpriu ali o que o Senhor tinha falado. Então, esse foi o capítulo 16 aí de Gênesis, né, irmãos? E agora nós vamos para as perguntas, né? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre o capítulo, né? Pode levantar a mãozinha aí, a gente vai dar uns minutinhos aí, que quem tiver alguma dúvida já pode perguntar, tá bom, irmãos? Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa com relação ao capítulo que a gente estudou hoje? Não precisa ficar acanhado, viu, irmãos? Geralmente a dúvida de um, às vezes, é a dúvida de mais pessoas, né? É igual na questão da leitura também, irmãos. Não precisa ficar com vergonha, não, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei ler bem, né? Eu não vai sair muito bem a minha voz. Mas não precisa ter vergonha, aqui nós estamos entre irmandade. Se tiver alguém, pode levantar a mãozinha aí. Não tem ninguém? Então tá bom. Então, se ficou bem explicadinho, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Então, semana que vem, se mais alguém tiver alguma pergunta aí, pode entrar a gente e fazer a pergunta, a gente responde, tá bom, irmãos? O importante é que os irmãos não saiam daqui com dúvida, né? Não saiam daqui com uma questão aí que não entendeu, tá bom, irmãos? Ou algo que precisa de mais esclarecimento, né? Pode fazer a pergunta que os irmãos vão ser bem elucidados aí por essa questão, tá bom, irmãos? Então vamos para a aplicação pessoal. Então vamos lá para a aplicação pessoal, como eu sempre digo para os irmãos, né? Não adianta nada a gente saber tantas coisas históricas, isso e aquilo, se a gente não aplicar na nossa vida, né? A gente tem que aplicar a Bíblia no nosso dia a dia, né, irmãos? E o capítulo 16 que nós estudamos hoje foi algo muito interessante, né, irmãos? No capítulo 16, versículos do 1 ao 3, a gente vê aí nos versículos uma dificuldade, né? Uma dificuldade para crer. A gente vê tanto a dificuldade de crer de Sarai, quanto a dificuldade de crer de Abrão, né? Veja a dificuldade que eles tinham em crer. E é interessante que além dessa dificuldade deles crerem, ainda eles queriam agir no lugar de Deus, né? A forma com que nós às vezes fazemos, irmãos, não deve ser dessa forma aí. Uma dificuldade de crer não nos dá o direito de nós agirmos como se fossem Deus, como se fosse o próprio Senhor para tentar fazer as coisas darem certo. A nossa fé, irmãos, ela deve ser inabalável, no sentido de que nós não precisamos de um jeitinho, não precisamos dar aquele jeitinho brasileiro, como nós falamos, para poder cumprir algo na nossa vida. Se Deus prometeu algo, Deus vai cumprir, né? Se Deus falou que vai acontecer, Deus vai fazer acontecer, né? E é isso que nós devemos ter essa fé. Porque, irmãos, se nós tentarmos agir como se fosse Deus, isso pode trazer sérias consequências, irmãos. Sérias consequências para nós.
E isso é primordial a gente pontuar aqui, irmãos, porque hoje em dia, no mundo que a gente vive, tem pouca fé. As pessoas não têm fé para viver o que Deus prometeu. Não tem. E aí, nesse sentido, as pessoas ficam arrumando coisas, né, para poder. Por exemplo, vamos supor que Deus te prometeu um filho, né? Vamos fazer um exemplo aqui, irmãos. Vamos supor que Deus te prometeu filho. E aí, Deus prometeu que você vai gerar um filho. E aí, você vai e você arruma um jeitinho para se cumprir, para cumprir a palavra na sua vida, para cumprir aquilo que Deus mandou alguém falar. Irmãos, e às vezes isso traz sérias consequências. Eu conheço um casal, né, que ele teve uma consequência assim amarga mesmo. Deus tinha prometido um filho para eles, né? Eles moram numa cidade vizinha aqui, né? A gente não vai citar nomes aí, mas eles adotaram uma criança, e essa criança, irmãos, ela assim tinha um transtorno demais, sabe? Tinha um transtorno, acabou até matando os dois cachorros do casal. Irmãos, é coisa assim muito, muito séria, né? Ninguém aqui está desestimulando uma adoção. É lógico que uma adoção numa situação em que Deus orienta, em que Deus está no negócio, em que Deus coloca a sua mão, irmãos, louvado seja Deus. Você está fazendo uma ótima ação. Mas aqui o assunto em questão é: nós devemos confiar em Deus para que Deus nos impulsione a fazer algo. E não a gente fazer algo com a nossa própria mão, irmãos. Porque se a gente faz algo com a própria mão, aquilo vai dar errado. As consequências são amargas. Vamos supor que Deus prometeu para o irmão ou para a irmã que Deus vai te dar alguém para casar. Deus vai mostrar alguém para casar. E aí você sai desesperado procurando esse alguém. E aí qualquer um que aparece, você vai e casa. A probabilidade de ser uma consequência amarga é grande, irmãos. Assim como aconteceu com Sarai. Sarai tentou dar um jeito, né? Vou tentar dar um jeito aqui. Já sei. E aí o que acontece? Deu errado, irmãos. Deu errado. Então, nós temos que aplicar isso na nossa vida, irmãos. Parar de ficar tentando nós fazermos o que Deus prometeu. Se Deus prometeu que o irmão vai ser A, o irmão vai ser A. Vamos supor que Deus prometeu que ele vai te dar um cargo na empresa X, ele vai te dar um cargo, né, um cargo lá de liderança. Irmãos, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se foi Deus que falou, ele vai cumprir. Passe 10, 20, 30 anos. Agora, imagine se o irmão começa a arrumar jeitinho de fazer. Passa a perna nesse, puxa o tapete daquele, faz isso e faz aquilo, né? Vira o puxa-saco. Irmãos, será que é Deus mesmo que está aí nessa empreita? Será que é Deus mesmo que está aí fazendo isso aí? Fazendo você fazer isso à torta e direito? Olha, irmãos, é um conselho de Deus aí no capítulo 16 aí, que nós vimos o jeito que foi com Sarai. A consequência foi amarga. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado. Cuidado. Se o Senhor prometeu, se foi Deus, vai cumprir. Vai cumprir por vias naturais, irmãos. Por vias naturais. Nada de forçar um cumprimento forçado. Tudo que é um cumprimento forçado não prevalece, irmãos. Não prevalece. No versículo 5, irmãos, nós vemos aí, né, capítulo 16, versículo 5, o que a gente vê? A gente vê que Sarai, ela se organizou, né, igual a gente comentou aí, né, se organizou, planejou tudo, pensou em tudo que era, nada ia dar errado, né? Chegou, falou com Abrão, né, olha, Abrão, eu tenho essa ideia,
né? Eu dou minha serva, nossa, olha, aí ela vai gerar filho. E aí, depois que ela arquitetou tudo, depois que ela planejou tudo, aconteceu, né, de Abrão ter lá relação com Agar. E quando a menina fica grávida, quando a sua serva fica grávida, aí ela fica brava. Aí Sarai fica brava e ela vai e culpa quem? Culpa Abrão, né? E às vezes, irmãos, nas famílias são assim que acontece, né? Tanto mulher com o marido, quanto o marido com a esposa. Às vezes acontece isso. Ou os pais com os filhos com os pais, um fica tentando culpar o outro, né? E isso acontece muito, né? Olha, isso aqui deu errado por causa disso, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Irmãos, na verdade, a gente não deveria procurar o culpado. A gente deveria procurar a solução dos problemas, né? Porque procurar o culpado, se foi o A, se foi o B, irmãos, é indiferente. A solução do problema que é importante. Veja aqui nessa situação, né? Sarai, realmente, ela foi uma das culpadas, mas não adiantava ela ficar culpando Abrão. Aquilo não ia tirar a consequência. Já tinha acontecido, né? Ela deveria procurar meios de diminuir as consequências ou meios de ela ser mais maleável com a situação. Mas não. Ela preferiu o quê? Ela preferiu achar um culpado. E aí, quando ela tenta achar um culpado, ela pressiona Abrão. Aí Abrão fala: ah, faz o que você quiser com a sua serva. E às vezes, irmãos, num momento de ira, às vezes num momento de furor, num momento de problema, num momento acalorado, às vezes a pessoa só está esperando uma faísca sua. Às vezes a pessoa já está lá com o fósforo. Ela só está esperando você colocar o fogo ali para ela sair tacando fogo em tudo, né? Simbolicamente falando, né, irmãos? Então a gente tem que meditar numa briga, irmãos, num desentendimento de família, entre pais e filhos, entre esposa e marido, num desentendimento, irmãos, o que tem que acontecer? Alguém vai ter que apaziguar ali. Porque a fala de Abrão fez com que Sarai tomasse uma atitude precipitada. E aí uma atitude até cruel, irmãos. Uma atitude que não era de serva de Deus, né? Então, veja, irmãos, tudo que na família nossa a gente tem que ter esse jogo de cintura. E aí a gente vê um exemplo aqui, ó, na Bíblia. Tem que ter esse jogo de cintura, né? A gente tem que acatar esses conselhos aqui. É fácil? Não é, irmãos. Às vezes a hora que a gente vê, a gente já falou. Às vezes a hora que a gente vê, a gente já fez. Mas tá aqui o conselho, né? Conselho para nós aqui, para todos nós acatarmos, né? A gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pode ter uma discussão, né? E esse conselho pode ser aplicado aí. Tá bom, irmãos? No versículo 6 aí, capítulo 16, no versículo 6. É interessante, irmãos, que Sarai, quando ela fica brava, na verdade, ela não tá brava com Abrão, né? Um pouco também, né, irmãos? Mas ela tá brava mais ainda, ela tá brava com a própria decisão que ela tomou. Ela tá irritada com a própria decisão que ela teve, porque é ela que teve a ideia. Ou seja, ela tá irritada com o seu próprio defeito. Mas a falta de humildade dela não faz ela reconhecer que aquele defeito e aquela decisão foi fruto dela mesmo. Não. O que ela faz? Ela fica tão irada com o seu erro, né? Que aquilo foi um erro dela, e ela vai e tenta descontar nos outros. Desconta em Abrão, primeiro de tudo ali que levou foi Abrão, né? Descontou no Abrão, depois ela vai e desconta em Agar.
Irmãos, isso é um perigo para nós, irmãos. Às vezes a gente fica tão irritado com os problemas da vida, irritado com os nossos próprios defeitos, irritado com os nossos próprios erros da vida, erro do cotidiano, alguma coisa deu errada no trânsito, no trabalho, e a gente fica irritado com a gente mesmo, né? Muitos que estão aqui podem até falar que isso é verdade, né? Às vezes, irmãos, principalmente as mulheres têm aqueles dias, né, que elas ficam mais afloradas, a ira, irritado e tudo mais. Às vezes a pessoa ela tá irritada com ela mesma, mas ela, em vez de ela sentar, parar, pensar, orar, né? Orar principalmente, né, irmãos? Não. Ela sai descontando em todo mundo, e desconta nesse, daquele, e desconta no filho, desconta no marido, desconta no servo, ou seja, nos empregados. Tem patrão, irmãos, que ele vai descontar tudo lá no empregado, né? Então, irmãos, tá aqui o conselho, ó, nós vemos aqui o exemplo de Sarai, para a gente não seguir esse exemplo aqui. Se você ficou irritado com alguma coisa, se você viu que algo não deu certo, sua decisão não foi assertiva, ou aquilo que você programou não deu errado, deu errado e não deu certo, irmãos, não fique descontando em todo mundo. Preserve as relações humanas. Preserve a relação que você tem lá com seu esposo, ou o esposo com a sua esposa. Preserve o relacionamento que você tem com o seu filho, com a sua filha. Não sai descontando em todo mundo aí. Olha o que Sarai fez. Sarai esqueceu que era serva de Deus. Ela esqueceu, a ponto de que ela tratou a sua serva de uma forma tão cruel que a moça preferiu morrer no deserto lá, né? Imagina, irmãos, ela estava gestante. Ela poderia lá sangrar no meio do deserto, ninguém ia ajudar ela. Perdia a criança e perdia a vida. Mas Sarai estava tão tomada de ira que foi fazendo e não estava nem aí, né? Irmãos, isso é um perigo para nós. Vamos manter a calma, vamos orar. Às vezes, irmãos, você sair e fazer uma caminhada evita muita confusão. Às vezes você se trancar no quarto, dobrar o joelho e falar, mesmo que não venha voz de oração, mas falar, Senhor, me cobre com o teu sangue, Senhor. Senhor, me dá paciência, Senhor. Às vezes livra de muita coisa. Livra de um tapa na mesa, livra de pisar duro, livra até de sair um palavrão da sua boca. Irmãos, é importante a gente manter a nossa sanidade mental, a nosso equilíbrio mental, né, irmãos? E às vezes uma situação que nos tira do eixo, ela passa essa situação se nós mantermos o equilíbrio e não ficarmos procurando fogo para acender o nosso fósforo. Porque quando a gente tá bravo, irmãos, quando a gente tá irritado, quando a gente tá nervoso, é a mesma coisa que a gente tá cheio de fósforo no dedo aqui, procurando alguém que taque um fogo, né? Mas, irmãos, vamos manter a calma, não vamos seguir esse exemplo, né? Vamos lembrar que somos servos de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas é o que o Senhor requer de nós, tá? No versículo 8, irmãos, aí a gente vê Agar fugindo dos problemas, né? Agar, em vez dela encarar a situação ali de frente, né? Não peitar, né? Com orgulho, não, mas encarar a situação de frente e falar, não, Sarai, tudo bem, qual é a forma que você quer que a gente seja, uma forma melhor para a gente não ficar nesses atritos, né? Ou às vezes ficar quieta, né? Porque muitas vezes, irmãos, o silêncio, ele livra muita coisa. Às vezes às vezes é preferível você ficar quietinho. Ah, mas o que você tá quieto? Tô quieto, tô em paz. É melhor do que dar aquela vazão para uma confusão.
Mas Agar, ela preferiu o quê? Fugir dos problemas. Quando o negócio apertou lá, ela fugiu. E às vezes, irmãos, nós fugimos dos nossos problemas. Nós fugimos das nossas consequências. Nós fugimos de algo, porque às vezes é mais fácil, irmãos, nós desistirmos de vez. Ah, vou jogar tudo pro alto. Ah, vou chutar o balde. Irmãos, e não é isso que o Senhor quer. Às vezes o Senhor quer que a gente encare o problema de frente. Às vezes o Senhor quer que aquele problema e aquela dor de cabeça ali, ela molde o nosso caráter. Ela molde o nosso modo de ser. Ah, irmão, mas isso não é justo. Isso não é justo. Um problema ele vai ter que fazer eu ficar quieto, vai ter que fazer eu mudar de jeito de ser. Irmãos, foi o que o anjo falou para Agar, não foi? O que ele falou? O anjo do Senhor falou: vai lá, volta para tua serva e se humilhe. Irmãos, imagine Agar teve que engolir aquilo, porque, irmãos, nem sempre quando a gente está certo numa situação, quando a gente tem a razão numa situação, é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Às vezes o Senhor quer que a gente vá lá mesmo e escute sem merecer, às vezes. O Senhor tem os seus modos de trabalhar, irmão. O Senhor tem os seus modos de trabalhar a nossa personalidade. E a personalidade cristã é essa, irmãos. Ser igual a Cristo é essa. Cristo merecia sofrer? Cristo merecia ouvir o que ele ouviu? Não merecia, irmãos. Mas ele preferiu ouvir o que ele ouviu, ser cuspido na cara, ser tratado de uma forma que ele não merecia, mas o Senhor, pela sua humildade, né, mostrando a essência que ele tinha, porque é isso que nós temos que fazer, irmãos, mostrar a essência que nós temos. Se nós temos a essência de Cristo, nós temos que mostrar a essência da humildade. E é difícil, irmãos, imagine como foi difícil para Agar. Meu Deus do céu, vou ter que voltar lá, encarar ela, encarar a minha patroa. Mas foi o que o Senhor mandou. Então, irmãos, não sei o que os irmãos estão passando. Quem está presente aqui, não sei o que acontece na sua vida, mas está aqui esse conselho, irmãos. Está aqui esse conselho. Muitas vezes é preferível o irmão se rebaixar um pouco, a irmã se rebaixar um pouco. Mas segue o exemplo de Cristo. Segue o conselho, bendito é o Senhor, que foi dado para Agar. É difícil, irmãos, é difícil. Mas isso molda o teu caráter. Isso molda a tua personalidade. Você desce um degrau aqui na terra e o Senhor, lá no céu, faz você subir um degrau de aprovação. O Senhor aprova a sua atitude com humildade. Nós queremos ser igual ao Mestre. Nós queremos. Nós cantamos que queremos ser igual ao Mestre, mas quando o Mestre pede para nós voltarmos uma situação, para nós se humilharmos numa situação, aí a gente não quer. Então, irmãos, o que adianta cantarmos que queremos ser igual ao Mestre? Ser igual ao Mestre também é sofrer. Ser igual ao Mestre é também levar o dano. Ser igual ao Mestre também é ser igual a Agar. Sair da situação que está e voltar lá. Mesmo que vai ter nariz torto para você, vai ter alguém bicudo para você. Bendito é o Senhor eterno. Mesmo que muitos vão te olhar assim de uma forma como Agar foi olhada de canto de olho por Sarai. Imagina o que Sarai não falou para as outras servas, né? Ah, nunca mais quero ver essa mulher aqui. Ah, ela que morra lá. Santo Deus, irmãos. Mas a humildade de Agar foi o que o Senhor viu, a ponto de o próprio Deus aparecer com a presença dele ali para ela no meio do deserto. E às vezes a gente quer ver a presença de Deus, a gente quer ver a representação de Deus, a gente quer ver Deus agindo na nossa vida, mas não quer voltar lá, não quer voltar para encarar Sarai, não quer voltar para encarar os olhos tortos de um, de outro.
a conversinha de um, de outro, conversando pelos cantos, falando de você. Bendito é o Senhor eterno. Então, irmãos, tá aqui o conselho, bendito Deus, para aplicar na nossa vida. Santo é o Senhor. Vamos copiar Agar? Vamos copiar Agar nesse ponto. Agar obedeceu a ordem divina. Bendito é Cristo. Santo é o Senhor. Isso é ter as marcas de Jesus Cristo em nós. É ter as marcas de Jesus Cristo no nosso corpo, na nossa personalidade. Bendito é o Senhor, no nosso caráter. Santo é o Senhor eterno. Aleluia. Bendito Deus. E se nós cumprirmos isso, irmãos, nós temos a certeza que o Senhor lá no céu, da mesma forma que ele olhou, ouviu Agar, bendito Deus, e ele se tornou o Laá-Roi, né? Que significa aquele que me vê, aquele que vive e me vê. Bendito é o Senhor, aquele que vive e vê, que vive para sempre, que vê tudo. Ele vai enxergar a sua atitude. Glória ao nome do Senhor, bendito Deus. Para finalizar, irmãos, no versículo 13, a gente vê ali 3 pessoas errando, irmãos. 3 pessoas errando no mesmo momento. Primeiro, Sarai, né? Ela querendo resolver as coisas com a sua própria mão. Como nós crentes falamos, né? Colocando a mão na obra, né? Aí a gente vê Abrão aceitando, sem meditar, sem ponderar, sem pesar na balança os prós e os contras, porque o crente deve fazer isso. Antes de fazer algo, ele tem que pesar na balança. Olha o equilíbrio do casal. Se o casal, os dois for impulsivo, cabeçudo, imagina, irmãos, os dois vão para Pindaíba logo, logo. Agora, se um chega e fala assim, olha, eu quero comprar tal coisa. Aí o outro fala, acho que é melhor não, hein? Melhor daqui 2 meses, tá bom? Daí a gente já vai terminar umas contas aqui. Irmãos, tem que ter um equilíbrio. Mas aí, Sarai com esse erro. Aí Abrão também com o erro de nem pensar. Ah, vai, tá bom, vai, vamos fazer desse jeito mesmo. E Agar, né? E Agar, que depois que ela ficou grávida, aí ela ficou com aquela atitude, não vou fazer nada mais. Não, agora ninguém dá ordem em mim. Agora eu tenho o filho do meu patrão aqui dentro da minha barriga, né? Os 3 erraram, irmãos. Os 3 erraram. E aí as consequências foram dessa forma. Deus teve que intervir lá. Mas enquanto Deus não interviu, enquanto um deles não rebaixou a cabeça, enquanto um não abaixou a cabeça, Deus não entrou lá. Glória a Deus. E aí novamente, irmãos, veja, se Agar não voltasse, ia continuar o pé de guerra lá. Não é? Ia continuar um pé de guerra. Mas, irmãos, certo é que quando nós nos humilhamos, quando alguém deixa de ter a razão, porque, irmãos, todo mundo aqui estava com a sua razão. A razão humana todo mundo tinha aí, né? Olha, veja bem, Sarai tinha uma razão humana dela. Ah, realmente, foi me prometido, o meu marido quer um filho. Ah, eu também quero abraçar uma criança. Eu também quero um herdeiro, porque não tem mais ninguém para deixar a nossa riqueza. Todo mundo ali tinha uma razão. Abrão também. Não, eu também preciso de um herdeiro. Eu preciso de um herdeiro. Eu quero também. Olha, quantos anos? Já tô com 70 e 85 anos. 85 anos não abracei uma criança ainda. Quem sabe, pode ser dessa forma. Ele tinha suas razões. Agar também tinha suas razões. Não, realmente, eu estou com o filho do meu patrão aqui. Não vou ser submissa a ninguém. Todo mundo tinha a sua razão. A razão humana. Mas a razão divina é totalmente diferente, irmãos. É totalmente diferente.
Porque, irmãos, Deus, Ele quer que nós vamos na contramão desse mundo. Na contramão daquilo que parece lógico, mas não é para o Senhor. Então, irmãos, numa situação, numa confusão, num emaranhado de situações, de briga, de contenda, santo Deus, não sei nem por que o Senhor está dando isso, irmãos, mas num emaranhado de contenda, irmãos, alguém tem que abaixar a cabeça e falar, não, vamos agir diferente. Não, eu não tenho razão. Tá bom, você quer continuar com a razão? Você continue com a razão. Alguém tem que se humilhar, irmãos. Alguém tem que agir da forma, bendito é o Senhor, que Agar agiu. E voltar para o ponto inicial. Bendito é o Senhor eterno. Porque senão, irmãos, o Senhor não entra. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor entrou, nasceu Ismael. Lógico, vai ter que colher as consequências. Porque as consequências vêm, irmãos. Deus, Ele nos perdoa dos nossos erros, dos nossos defeitos, mas o Senhor também nos livra das consequências, né, irmãos? As consequências vêm. As atitudes, elas têm que ser bem pensadas antes de fazer. Porque, irmãos, se nós não pensarmos nas atitudes, a consequência vai vir. E a hora que vir, nós temos que clamar a Deus para aguentar passar. Bendito é o Senhor eterno. Esses são os conselhos, a aplicação pessoal. Bendito é o Senhor, que o Senhor nos tem dado. E eu agradeço a Irmandade, os presentes que estiveram, né, até agora com a gente. E que o Senhor continue nos abençoando, continue nos ajudando. E vamos aplicar, meus irmãos. Vamos aplicar esses bons conselhos. Na semana que vem vamos para o capítulo 17 de Gênesis, tá bom, irmãos? Então, no capítulo 17 de Gênesis já vamos aprender mais uma partinha da história de Abraão, né? Já estamos chegando lá perto dele ter Isaac já, né? Então, vamos estudar